Nesse vídeo, irei falar sobre o elemento fogo, filosofias e filmes e séries. Fogo é um elemento expansivo, focado em crescer sem limites, mas que precisa ser controlado para não queimar os outros. Além disso, o fogo ele precisa de algum objetivo para existir. Existem dois tipos de fogo: o fogo da luz no fim do túnel, o fogo que traz esperança e fé sem fim, e o fogo da guerra, o fogo que busca guerras e é agressivo. O fogo transforma e transmuta as coisas, mas ao mesmo tempo ele destrói algo queimando essa coisa. Ele também constrói coisas por meio da chama. Importante lembrar que o fogo geralmente destrói algo antigo para construir algo novo. Quando o fogo está presente, faz as pessoas enxergar o caminho certo em meio à escuridão. O fogo é determinação, garra, ousadia, menos pensamento, mais ação. O fogo é apenas agressivo quando em demasiado volume. Fogo é trazer, manifestar pensamentos, teorias, conceitos na realidade concreta. Fogo é energia explosiva sem fim. Na escuridão, o fogo ilumina vários caminhos. Fogo é sobre paixão, uma paixão que faz você se sentir vivo, uma paixão que faz você sentir emoções intensas e leva você a usar os 5 sentidos ao máximo. Uma chama viva que faz você se sentir vivo, sentir adrenalina por meio das paixões. Elemento fogo é sobre coragem. Fogo é sobre sair da inércia, por meio de uma energia sem fim e se movimentar sem parar. Fogo é tudo sobre movimento. Fogo é sobre abraçar o desconhecido e procurar sempre as mudanças de vida. Fogo é sobre quebrar e destruir coisas para então construir, reconstruir novamente mais forte. Fogo é sobre sempre sobreviver, mesmo passando pelo pior, mesmo passando por dor, sofrimento, angústia, experiências negativas. Sempre sobreviver, pois tem uma paixão que faz toda dor, sofrimento e experiência negativa valer a pena. Sempre tem uma paixão que queima dentro de você e te mantém vivo. Sempre tem uma paixão que queima e faz você superar tempos difíceis de sobreviver. O arquétipo do fogo: energia, ação e transformação. O sistema de flow, mais filosofia, mais a construção de habilidade, mais o fogo. Fogo como motor do flow. O fogo é exatamente o que inicia o estado de flow. Flow não começa com disciplina. Flow começa com energia interna. Essa energia é paixão, urgência, vontade de agir, necessidade de movimento. Ou seja, o fogo é o gatilho do flow. Sem fogo não existe ação. Sem fogo não existe prática. Sem fogo não existe repetição. Não existe evolução. Empirismo: sentidos mais experiência de vida mais reflexão. A pessoa do elemento fogo não é muito empírica na questão de sentidos, mas ela é muito empírica na questão de experiências de vida mais reflexão. Ela está sempre em ação. É uma pessoa que está sempre em movimento, muitas decisões e tem muitas atitudes, atos, ações e escolhas. Isso faz ela acumular muitas experiências de vida e reflexões sobre elas. Em resumo, vive muito e nunca fica em inércia, estagnação e nunca fica parado. Por isso acumula experiência de vida. O problema: fogo sem controle. O fogo precisa ser controlado para você não se queimar. Se o fogo for extremo, vira impulsividade, vira agressividade descontrolada, vira destruição sem direção. Isso quebra o flow, porque o flow precisa de equilíbrio entre desafio e habilidade. E o fogo exagerado cria desafio alto demais e ação sem controle, erro. Estoicismo como controle do fogo.
O estoicismo controla emoções e focar em controlar coisas que você pode controlar, manter estabilidade e manter o controle de coisas que você pode controlar. O estoicismo não apaga o fogo, ele transforma o fogo em energia direcionada. Então temos fogo, o impulso, estoicismo, o controle. Sem estoicismo, você se queima, mas sem fogo, com estoicismo, é provável que você não vai sair do lugar. Juntando tudo, fogo é a energia. Precisa de direção e razão, precisa de controle emocional, precisa de prática, precisa de estratégia e precisa de propósito, o fogo. O fogo virando hábito. No começo, o fogo é um esforço consciente, depois um hábito automático. Isso é exatamente Hume. Repetição transforma esforço em algo natural. Então, o fogo inicia, o hábito mantém. Sem hábito, você depende da motivação. Com hábito, você consegue continuar mesmo sem motivação, mesmo quando você está com o fogo baixo. Fogo com propósito. O fogo existe quando tem um potencial, quando tem um propósito, quando tem uma missão, quando tem um objetivo, quando você tem uma meta bem definida. Isso é Aristóteles. Tudo tem um fim. Para Aristóteles, tudo tem um fim, uma causa final. Fogo sem propósito igual destruição. Fogo com propósito, realização do potencial. Descartes, organizando o fogo. O fogo quer agir. Descartes ensina para o fogo a dividir problemas, organizar ações e criar um método para agir. O fogo é a ação. O Descartes, ele cria uma estrutura para controlar a energia do fogo e direcionar a energia do fogo. O fogo é sobre pragmatismo, trazer teoria para a prática. Não adianta só pensar, não adianta só sentir, precisa executar. Fogo mais ação igual a transformação real. Equilíbrio entre razão e empirismo. Empirismo é sentidos mais experiência de vida. Razão é igual à interpretação dos sentidos. Isso é essencial para o flow e para o fogo, porque com os sentidos você sente o momento, com a razão você entende o momento, corpo mais mente trabalhando junto. O fogo, ele precisa de prazer, mas não qualquer prazer, é o prazer na ação, não é fugir da dor. O epicurismo extremo não é ignorar emoções, estoicismo extremo. É gostar do processo, é gostar de queimar. O fogo é a paixão pela ação. Agora conectando com Whiplash, conectando com o filme Whiplash. O protagonista é um fogo extremo. É como se fosse uma fogueira queimando muito alto. Uma alta fogueira. Porque ele tem obsessão, dor, repetição e busca por grandeza. Mas é um fogo queimando sem equilíbrio. Ele atinge a performance, mas ele perde a si mesmo. Ele se queima no fogo. Ele tem fogo, mas ele não controla o fogo. Já em Gambito da Rainha, a protagonista tem fogo, que é a obsessão pelo xadrez. Tem razão, estratégia e antecipação. Tem prática, visualização mais repetição, mais falha no controle emocional. Depois equilibra tudo. Antes do fogo você tem medo, fuga e dúvida. Depois do fogo você tem ação, decisão, intensidade. O fogo inicia o movimento, a filosofia da direção. O hábito constrói consistência. O flow executa o fogo no nível máximo. E o mais importante, não é sobre ter fogo, é sobre aprender a usar o fogo sem se destruir, sem se queimar.
é transformar essa chama em algo que constrói, evolui e permanece. Agora a parte do fogo, energia e sobrevivência. Fogo como sobrevivência. Antes, o fogo era ação, energia e transformação. Agora, o fogo ganha um nível mais profundo. O fogo é o que impede você de desistir da própria existência. O fogo é o que impede você de desistir da própria existência. Fogo como força de sobrevivência. Eu trouxe algo extremamente poderoso, porque, mesmo passando por dor, por causa do fogo, ele continua. Isso muda tudo, porque o fogo agora não é sobre só movimento. O fogo é sobre resistência, permanência, continuidade. Não é só agir, é não parar de existir internamente. A dor não é mais obstáculo, a dor é combustível. Antes, a dor era um problema. Agora, a dor faz parte do caminho. Dor é algo que ganha sentido. A dor só é suportável porque existe um fogo, uma paixão maior que a dor. Uma paixão que queima mais forte que a dor. Sem a paixão, a dor quebra. A dor quebra você. O esforço perde sentido. A pessoa para. A pessoa não consegue mais continuar. Com isso, a dor vira investimento. O sofrimento vira processo. A luta vira necessária. O flow muda completamente com isso. Agora o flow não é só sobre foco, habilidade e desafio. Agora ele vira um estado de onde você continua mesmo quando tudo manda parar. Isso é o nível mais alto de flow. Porque não depende só de prazer, não depende só de facilidade, depende do significado interno. Experiência autotélica, redefinida. Antes, o fogo era algo prazeroso. Agora o fogo é tão profundo que você faz algo porque faz sentido e porque você só consegue existir fazendo aquilo. Mesmo com dor, cansaço e sofrimento, você só consegue existir fazendo aquilo. Isso é mais profundo do que prazer. Temos três forças: fogo, energia, paixão e sobrevivência. Razão, direção, estratégia e consciência. Controle emocional, estoicismo. Estabilidade, resistência e disciplina. Se falta um, só fogo vira destruição. Só razão paralisa a ação. Só controle é uma frieza sem vida. Mas junto temos resistência, evolução constante e continuidade. O fogo no protagonista de Whiplash. Antes era a obsessão pela grandeza. Agora, com fogo, ele precisa tocar para continuar existindo. Resultado: mãos sangrando, humilhação e pressão extrema. Ele não para. Por quê? Porque existe algo maior. Existe uma chama interna que diz continue. Mas aqui está o ponto trágico. Ele não controla o fogo. Por isso que ele se dedica demais. Ele se esforça demais. E ele depende da validação externa. Isso faz ele se queimar, sangrar as mãos. Porque ele não controla o fogo. Resultado: ele sobrevive através da dor, mas não vive com equilíbrio. Gambito da Rainha e o Fogo. A protagonista de Gambito da Rainha também tem esse fogo. Joga o tempo todo, pensa o tempo todo, vive o xadrez. Mesmo quando está destruída emocionalmente, está sozinha, está perdida, ela continua. Por quê? O xadrez é uma chama viva que mantém ela viva internamente. Diferença para o Whiplash. Ela aprende a equilibrar. Ela recupera o controle emocional. Para acender o fogo, é importante sentir insatisfação com a sua vida. Usar o estoicismo para controlar e criar desafio para entrar em flow. Com o fogo e com esse método, você deixa de sobreviver passivamente
e começa a viver ativamente. A primeira fase seria a fuga, medo e conforto, a ausência do fogo, despertar, insatisfação, dor e pressão. O fogo acende. Construção, prática, construção do fogo, prática, método, descarte, propósito, Aristóteles. Controle do fogo, estoicismo, foco e equilíbrio. Flow total, ação automática, resistência e continuidade. Verdade final. O fogo não existe só para te fazer crescer. Ele existe para te manter vivo, quando tudo dentro de você quer parar. E o mais importante, não é a ausência de dor que mantém alguém no caminho. É a presença de uma chama forte o suficiente para dar sentido à dor.